No vídeo anterior, aqui no canal onde eu falei sobre Clipper, a gente fez mais uma introdução aí sobre a explicação de firmware de uma impressora 3D. Nada técnico a respeito do Clipper. Eu falei que o próximo vídeo ia ser sobre instalação do Clipper, mas antes de fazer a instalação, eu acho que é importante a gente ressaltar onde você instala o Clipper. Então, como você instala, tem algumas formas de você fazer hoje. Através de conteúdos no YouTube, com consultoria que eu posso fazer. Então, você pode contratar um serviço meu para estar instalando o Clipper, ou através do nosso curso de impressão 3D. Inclusive, esse vídeo, ele é um vídeo que ele é tirado dentro do nosso curso, e ele está indo também para o YouTube. Então, antes da gente chegar na parte de como fazer a instalação do Clipper, eu acho importante ressaltar para vocês e explicar aonde instalar o Clipper. Porque como eu falei na videoaula anterior para vocês, você não pode pegar o Clipper e instalar na placa da tua impressora 3D. Por exemplo, essa placa aqui você pode instalar um Marlin nela e fazer a tua impressora funcionar. Assim como tem outras placas mais novas, por exemplo, o SKR Turbo. Então o Clipper ele não pode ser instalado aqui dentro, porque o Clipper ele vai instalado em cima de um sistema operacional Linux. Então você precisa de um computador, de preferência 64 bits, para estar rodando esse sistema operacional, e em cima do sistema operacional você estar colocando o Clipper. E o sistema operacional ele é muito mais pesado do que um firmware Marlin, por exemplo. Então uma placa dessas não tem memória, não tem processamento suficiente para executar um sistema operacional. Então, quando a gente fala de computador para a instalação do Clipper, a gente pode pegar qualquer tipo de computador. Tá? Então, eu vou citar aqui os tipos que você pode instalar. Detalhe, segue esse vídeo mais para frente, você vai ver o que eu recomendo fazer a instalação. Então, você poder instalar, você pode instalar em vários modelos, mas a minha recomendação ela é somente para alguns modelos específicos, tá? Então, em primeiro caso, você pode fazer a instalação do Linux e em seguida o Clipper em um notebook, por exemplo, um computador de mesa, né? Tem um computador mais antigo aí, mais parado. Hoje, quando você vai em grupos de Facebook, você pede, como que eu instalo o Clipper? Por exemplo, algumas pessoas vão recomendar, né, a instalação do Clipper no Raspberry Pi. E daqui a pouco eu vou falar para vocês por que não vale a pena você comprar um Raspberry Pi para fazer a instalação do Clipper. E algumas pessoas também vão recomendar que você compre um Sonic Pad, que hoje na China estão 600, 700 reais, você importando vai pagar próximo a R$ 1.000 aqui no Brasil. E é claro que nesse vídeo eu vou dar uma dica para você instalar o Clipper em uma placa que eu vou recomendar para vocês que vai custar menos de R$ 250. Então vai ser mais barato do que qualquer coisa que você tivesse que comprar, seja Raspberry Pi, seja o Sonic Pad ou outro tipo de computador. A gente também pode instalar o Clipper em uma TV Box, por exemplo. Outra forma de você instalar o Clipper também é diretamente na placa de algumas impressoras 3D. Na verdade, não é na placa de algumas impressoras 3D, né? É em umas placas específicas. Essa aqui que eu tenho, por exemplo, a gente chama de Manta. É a Manta M8P. O 8P seria 8 motores que ela tem. Tem a versão M5P, que tem 5 motores, e M4P, de 4 motores, que são mais em conta. Ela é o quê? É como se fosse uma adaptação dessa placa aqui, que ela é a SKR 1.4. A SKR 1.4 ela é uma placa 32 bits. Então, ela meio que foi adaptada, foi incrementada, foi melhorada e foi feito essa placa aqui. Só que além da parte do 32 bits, ela tem também aqui em cima um encaixe para você colocar memória e processador 64 bits. Então a memória e processador 64 bits você encontra também nessa plaquinha aqui, que é a BTT Pi. Hoje essas plaquinhas elas são as que ficam mais em conta para você estar instalando, assim como tem de outras marcas também, tem a MKS Pi, mas o que eu recomendo mesmo, que é mais famosa, digamos assim, no mercado e que vende mais placas, é a BTT. Então, nesse caso aqui, ele é um BTT Pi que ele tem a memória e processador que você consegue tirar ele da placa. E tem uma versão mais otimizada que eu vou deixar aqui abaixo da descrição desse vídeo, que hoje, inclusive, a gente está aí na semana da Black Friday, por menos de R$ 160, acho que estava 152, se não me engano. E além dele, você só precisa um acelerômetro para estar tendo o desempenho máximo do Clipper. Pode ser instalado sem acelerômetro?
Pode. Só que o acelerômetro é a mágica do Klipper, né? Vou deixar aqui abaixo também o link, que hoje está em torno de R$50 mais ou menos, um acelerômetro USB. Eu não vou focar muito nesse vídeo na questão de acelerômetro, vou fazer outro vídeo sobre ele, tá? Mas voltando aqui para o nosso BTT-Pai, nesse caso, desse aqui, a memória e processador você pode tirar. Então você vem aqui, né, desencaixa ele da placa, e você pode estar pegando essa memória e processador aqui, que está nessa plaquinha, e você pode encaixar aqui em cima da manta. Então essa aqui é somente a manta, isso aqui a gente chama de CB1, que é a adaptação aí do CM4 lá do Raspberry Pi, né? Então assim, é uma alternativa para você instalar caso você queira fazer uma impressora 3D e ter tudo mais integrado. Porém, você não precisa, por exemplo, eu tenho uma Ender aqui, você não precisa estar comprando uma manta para colocar na tua Ender, porque a Ender já tem uma placa. Então, nesse caso aqui, se você tem um Raspberry que não está utilizando, você pode utilizar ele para instalar o Klipper. Se você não tem, eu recomendo que você compre. O que fica mais em conta hoje é o BTT-Pi. Você pode usar também o computador e o notebook para estar fazendo a instalação? Pode. Qual que é a desvantagem deles? É que fica um trambolho em cima da tua mesa. Então, às vezes, é vantagem você vender, sei lá, um computador, notebook velho de 300, 400, 500 reais, e você está comprando o BTT Pi, que você consegue, inclusive, estar escondendo ele, né, junto na eletrônica da tua impressora. Então, fica um negócio mais bonitinho, mais compacto. E esse aqui, com segurança, você consegue controlar até 2 impressoras. Dá para colocar mais, mas assim, já fica meio suspeito, tá? Porque começa a consumir muito processamento e memória, então eu não recomendo. Então, se você vai montar hoje uma impressora 3D, você pode comprar a manta, tá? Que é uma placa que já vai vir meio que tudo pronto, comprar ela com o CB1. Pode comprar também, o que vai ficar mais em conta ainda, uma SKR 1.4, por exemplo, com drivers TMC2209, com o BTT Pi. Qual que é a desvantagem disso aqui em relação à manta? O número de motores. A SKR vai ter aqui saída, essa aqui é a SKR normal, tá? Então ela tem saída para 5 motores, e a manta M8P tem saída para 8 motores. Mas tem outras placas, você pega a Monster, por exemplo, da MKS, ela tem saída para 8 motores também, e aí você pode estar colocando aqui o BTT Pi conectado nela via USB. Então, essas duas placas aqui, você precisa de um cabo USB para fazer a conexão nelas. Mesma coisa uma Ender, que você tem a placa da tua Ender, por exemplo, vai comprar o BTT Pi e via USB você vai conectar na placa da tua Ender, e aí você vai fechar essa conexão e vai ter o Klipper funcionando da mesma forma como se fosse a manta, tá? Então o que eu recomendo para vocês hoje, que fica mais barato, tá, para vocês comprarem, é o BTT Pi. Eu não recomendo que vocês comprem um Raspberry Pi para fazer a instalação do Klipper por conta do preço, tá? Então o BTT Pi, ele é uma versão mais otimizada do Raspberry Pi. Por que o Raspberry Pi hoje é tão caro? Porque Raspberry é uma marca. Então é Raspberry Foundation que fabrica o Raspberry Pi. Então quando você está comprando o Raspberry Pi, você não está comprando só uma plaquinha. Você está comprando uma marca. É a mesma coisa que você comprar hoje um produto, por exemplo, específico de uma marca. Você não está pagando só o produto, você está pagando o que a marca coloca de valor. Então, por isso que eu não recomendo, se você tem, usa, e é excelente você usar um Raspberry Pi da versão 3 para cima, para instalar o Klipper, tá? Mas se você for comprar, não vale a pena. Nesse caso, é muito mais em conta você comprar, tá, o BTT Pi. Inclusive, o BTT Pi ele é mais fácil de você instalar o Klipper do que o Raspberry. Para mim, sinceramente, não muda nada. Mas para um usuário iniciante, ele vai ser mais fácil. Porque o Raspberry Pi, principalmente o 3, às vezes quando você conecta alguns modelos de painéis LCD de 5, de 7 polegadas, você tem que fazer algumas configurações extras dentro do firmware, né? Aliás, dentro do sistema operacional, para esse painel funcionar certinho a interface gráfica do Klipper. Agora, quando você compra o BTT Pi, se você comprar qualquer painel da BTT, você vai lá no GitHub, baixa a imagem deles, coloca no cartão de memória, você inicia ele, ele já vai estar funcionando
toda a parte do Clipper já vem tudo instalado e qualquer painel da BTT já vai estar funcionando. Então, se você é um usuário iniciante, cara, é o melhor negócio que tem. É a coisa mais barata e mais fácil que você vai ter para estar instalando o Clipper sem te dar dor de cabeça. Aí você me diz, mas eu não consegui, através de vídeos no YouTube, por exemplo, estar fazendo a instalação do Clipper no BTT Py. A gente tem o nosso grupo aberto, a descrição vai estar aqui embaixo. Coloca lá suas dúvidas, sempre vai ter alguém disposto a ajudar. Mesmo assim, não conseguindo, você consegue estar comprando uma mentoria comigo, eu te ajudo. Te ajudo não, eu vou pegar um acesso remoto no teu computador, eu vou fazer a instalação do Clipper para você, deixar tudo funcionando, tudo certinho, tá? E você também pode entrar no nosso curso e lá dentro a gente ensina a fazer a instalação, e quem está dentro do curso, então já está aprendendo a fazer a instalação, que nos próximos vídeos aqui a gente já vai estar mostrando como é que faz a instalação. Por que eu não recomendo hoje o computador ou notebook para instalação do Clipper? Por um único motivo, por ocupar muito espaço. Então, às vezes, acima da tua bancada, um espaço que você poderia ter para mais uma impressora, você tem um notebook, ou aquele trambolho do computador estrovando, está mais suscetível, principalmente o computador, né? Ele está mais suscetível a dar problema, o notebook ele já funciona melhor. Pode ser usado? Sim, mas por conta do tamanho eu não recomendo, tá? É o primeiro motivo. A TV Box funciona, o Clipper funciona, só que você tem que usar, geralmente na maioria das TV Box pelo menos, uma versão otimizada do Linux para estar fazendo a instalação do Clipper. E essa versão otimizada é tirado muito recurso dela, de forma que tem muitos relatos aí de pessoas que usam TV Box e com pouco tempo de uso o sistema ele começa a dar problema, enfrentar travamentos, o Clipper não funciona muito bem. Então, cara, o TV Box ele é um negócio assim, muito amador para você estar fazendo a instalação do Clipper. Até dentro do nosso curso, eu ia fazer a instalação em uma TV Box para mostrar, mas sinceramente as TV Box novas que vêm hoje já é bem difícil, somente alguns modelos permitem a instalação do Clipper. Então, procura vídeos no YouTube se você tem a TV Box, tá? Que você vai encontrar aí como que faz, mas eu não recomendo. O que eu recomendo para vocês mesmo hoje, tá montando impressora 3D, você dispõe de um pouquinho mais, tá? 500, 700 reais aí para comprar as placas da Manta. Lembrando que tem outras marcas também, tá? Que não são da BTT, então, logicamente não são as mantas, né? Mas eu estou citando aqui a mais conhecida e a que eu uso, né? Tem algumas empresas aí que eu presto consultoria, a gente utiliza elas, então eu sei que funciona muito bem. Mas, se você não quer gastar tanto, você gastar aí na faixa de 300 reais, 350 com acelerômetro já, SKR 1.4, TMC 2209 ou 2208 e o BTT Py. Vai funcionar a mesma coisa do que a Manta, a única diferença é que vai ter um cabo USB aqui no meio interligando as duas, mas funciona, o Clipper vai ter o mesmo desempenho e vai funcionar da mesma forma, tá? E lembrando também que se você comprar a versão do BTT Py que ele vem a CB1 separada, você tem que comprar a CB1. Porque a CB1 é como se fosse memória e processador do Raspberry Pi que tiraram e aí vendem separado, tá? É a mesma coisa na Manta. Vai comprar a Manta, precisa comprar a CB1 junto. A versão que eu vou deixar aqui abaixo do BTT Py, ele já é com a, digamos assim, a CB1 é essa plaquinha, tá? Então ele não tem uma CB1 no BTT Py, mas ele já tem a memória e processador, né, feitas, fundidas, tudo na mesma placa. Então, por exemplo, mas eu preciso comprar o CB1. O link que eu vou deixar aqui abaixo, não precisa se preocupar, que já é tudo na mesma placa, tá? E um detalhe importante aqui, fazendo uma incrementação agora, até fugindo um pouco do assunto, que nem ia falar nesse vídeo, que é o seguinte, aqui quando você entra nesse link aqui abaixo que eu vou deixar, você vai encontrar três versões, na verdade, anúncios aqui do BTT Py. O primeiro anúncio, ele é uma plaquinha que se chama U2C. O segundo anúncio, tá? Às vezes pode estar com a ordem invertida, tá? Mas o outro anúncio vai estar somente o BTT Py e um outro anúncio, o anúncio eu digo quando você clica na foto, tá? E a outra foto, quando você clica, vai ter a BTT Py mais esse módulozinho de U2C. O que é esse módulo U2C? Por exemplo, você tem uma Ender, que é uma impressora que ela não tem placa de interface, tá? Você vai colocar somente o acelerômetro aqui, não precisa pegar a versão que tenha o U2C ou a plaquinha U2C junto, tá?
Então, quer dizer o que? A versão mais simples, a versão que você vai encontrar aqui embaixo, mais barata, tá? Cuidado que o preço mais barato às vezes vai ser só da plaquinha U2C e você não precisa dela. Mas a versão mais barata, ela é a versão que você consegue estar colocando somente um processador externo. Esse um processador externo seria o quê? Seria o acelerômetro, tá? Ah, mas quando que eu preciso pegar a versão com U2C ou pegar mais o U2C junto para estar colocando no BTT Pi? Quando a tua impressora tem o que a gente chama de placa de interface. Como que você sabe se a tua impressora tem a placa de interface? Se a tua impressora, quando os cabos saem daqui, eles vão nesse chicote aqui, ó, vai cabo de transistor, vai cabo de motor, vai cabo de sensor de temperatura e tudo, até a placa da tua impressora, ela é sem placa de interface. Agora, se todos os cabos aqui se conectam em uma plaquinha que tem aqui atrás, geralmente ela é presa no motor, e daqui até a placa da impressora é um cabo USB, quer dizer que essa plaquinha aqui ela é uma plaquinha de interface. Então, você não vai conseguir colocar dois processadores na versão mais simples do BTT Pi. Então, um processador vai ser da placa de interface e o outro o acelerômetro, entendeu? Então, tu não vai conseguir fazer os dois funcionar. Nesse caso, você pega a versão que já tem o U2C incluído, ou pega o BTT Pi normal, mais a plaquinha, que ele vai te dar mais uma saída para processador, que no caso seria a plaquinha U2C. Então, somente esclarecendo isso, tá? Porque muita gente está comprando a versão e está comprando a plaquinha com o U2C junto, sem ter placa de interface, e não precisa, tá? Então, só deixando bem claro isso para vocês. Então, espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco as dúvidas para vocês. Comenta aqui abaixo do vídeo, quem está no curso também, se tiver alguma dúvida, pode comentar abaixo do vídeo, que eu vou estar respondendo. Por exemplo, eu vi a tal placa lá, dá para instalar o Klipper nela? Porque às vezes o usuário iniciante ele não vai saber diferenciar se dá para instalar ou não. Às vezes o vendedor aí do AliExpress não explica muito bem. Coloca aqui abaixo do comentário, pergunta para mim e eu vou responder para você. Então, antes de você fazer uma pergunta, vê se tem mais comentários e tal. Se você tiver dúvida, por exemplo, eu quero uma opinião de tal placa, o que você me diz, pergunta aqui abaixo do vídeo. Se você tem um amigo, né, que está inclinado a comprar aí um Sonic Pad e pagar mais de R$1.000, por exemplo, ou vai comprar um Raspberry Pi, envie esse vídeo para ele que vai ajudar ele a economizar aí uma grana também. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, tirou alguma dúvida sua, eu peço que você compartilhe esse vídeo com um amigo, se você tem um amigo que está em dúvida aí onde instalar o Klipper também, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal para ser atualizado os próximos vídeos. E detalhe, se você tiver alguma dúvida sobre o Klipper, coloca aqui embaixo nos comentários para nós, que talvez essa tua dúvida, né, ela pode virar um vídeo aqui no canal. Então, até o próximo vídeo.